Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus e sua misericórdia em nossas vidas, para falarmos mais uma vez, darmos sequência ao assunto que nós estamos falando já há mais de um mês, falando sobre a preocupação. Deixe a preocupação e viva em paz. E neste sexto vídeo que nós estamos fazendo, nós vamos hoje tratar dentro desse assunto com um subtema que nos traz um equilíbrio, uma atitude que nos ajude a vencer as intempéries, os imprevistos que acontecem, que não tem como a gente evitar. É imprevisto, não tem como a gente evitar. E o subtema de hoje é uma atitude equilibrada diante das dificuldades. E não tem como nós falarmos sobre uma atitude equilibrada diante das dificuldades sem mencionarmos o comportamento de um grande homem de Deus, de um homem que, conforme a Bíblia diz, o mundo não era digno de tal pessoa, não é? Conforme diz o livro de Hebreus 11. Homens que são, olhando a vida deles, homens que se desgastaram, né? Se fizeram nada para que o Todo-Poderoso se fizesse tudo na vida deles. E uma expressão muito forte do apóstolo Paulo no capítulo 4 de Filipenses, por favor. Quando o apóstolo Paulo ele traz esse texto, e esse texto ele mexe muito com a nossa realidade. E ele diz no capítulo 4, verso 11 e 12 da carta aos Filipenses. Veja o que aqui Paulo diz. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O equilíbrio de Paulo diante do ter e do não ter, diante do possuir e diante do não possuir. Não é? Ele aprendeu a conviver com cada situação de sua vida. E quando ele cita, ele expressa-se dessa forma, ele diz o versículo 13, que é o versículo que muita gente usa, só não lê os anteriores, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo que Deus o fortalecia na necessidade, que Deus o fortalecia não tendo nada, que Deus o fortalecia mesmo diante das dificuldades. Paulo encontrou um ponto de equilíbrio na pessoa bendita de Deus. E esse ponto de equilíbrio que Paulo tinha em Deus era tão grande, irmãos, que mesmo diante das maiores adversidades, ele pôde exclamar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele ainda, no mesmo capítulo 4 e no verso 19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Então, Paulo era um homem extremamente, além de espiritual, um homem equilibrado, um homem sensato, um homem de Deus, um homem dominado pelo Espírito Santo. Então, diante disso, diante da declaração do apóstolo dos gentios, do maior apóstolo que já existiu neste mundo, depois dele não houve outro igual a ele, ele começa a trazer para nós lições importantíssimas. E eu escrevi aqui, eu escrevo porque, como eu estou com a mente muito cansada, não é? Muito cansada mesmo, eu estudo, às vezes esqueço que eu estudei,
esqueço até versículos da Bíblia, porque eu ando com a minha mente muito cansada devido a estudar, ler, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, não é? São tantas coisas que nós ficamos cansados. Pronto, hoje mesmo eu amanheci muito gripado, vocês podem perceber pela minha voz rouca, não é? Mas estou aqui porque o reino de Deus é dinâmico, é ativo e não pode parar. E eu estou aqui para, de alguma forma, dentro da minha pequenez, contribuir um pouco com o reino de Deus, divulgando a sua palavra, edificando vidas e ajudando a muita gente, né? Aqueles que realmente têm prazer em assistir, em ouvir uma mensagem de Deus através das nossas palestras, das nossas aulas. Embora as tribulações possam produzir certa dose de preocupação, não são as dificuldades que determinam o estado de espírito das pessoas. Ou seja, não são as situações que vai dizer como eu devo me comportar. Eu devo continuar me comportando como crente, como filho, como cristão. Sabemos que não é fácil, mas não é impossível. A exemplo, temos o apóstolo Paulo. E diante desse exemplo de Paulo, nós podemos citar o que Tiago citou, que Elias era homem igual a Paulo, igual a mim, sujeito às mesmas paixões, e orou, e o Senhor fechou o céu durante 3 anos e 6 meses em Israel, não fez chover. Depois orou, e o Senhor abriu os céus e mandou chuva. Então, nós não estamos falando apenas das nossas limitações, que são muitas, inúmeras, mas nós estamos falando de Deus, da pessoa de Deus, do ser de Deus, como Senhor, como Criador e como o nosso Pai, o nosso sustentador, o nosso pastor, o nosso sumo pastor, o pastor que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Por isso que as dificuldades não podem determinar o estado de espírito das pessoas. Não são os imprevistos, os acontecimentos ruins que fazem alguém viver ansioso. Tudo acontece por causa do impacto que as atitudes tomadas causam na própria vida e na dos outros. Ou seja, os imprevistos, os acontecimentos, não é? Eles não podem gerar em nós um comportamento que se desconecte com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque as atitudes que nós tomamos na nossa vida diante dos impactos que a gente recebe, como assim impactos? Uma má notícia, uma notícia ruim, que lhe machucou, que lhe feriu, que lhe fez chorar. Porque por mais difícil que seja, nós precisamos ter os pés no chão. Pés no chão. Quando eu digo pés no chão, é não deixar-nos nos levar pelo sentimento que é produzido na hora, no momento que nós recebemos notícias ruins, notícias desagradáveis. Nós precisamos ter o equilíbrio diante das situações, para que nós possamos, mesmo diante das situações, o apóstolo Paulo diz assim: quer pela minha vida, quer pela morte, eu glorificarei a Deus, na minha vida ou na minha morte. Ou seja, em situações em que eu estou em risco e em situações que eu estou fora de risco. E como a gente citou há minutos atrás, quando ele diz que estava aperfeiçoado, estava, vamos dizer assim, envolvido de tal maneira com o que Deus quer, que ele sabia estar satisfeito, tendo ou não. E é isso que a gente precisa ser.
dessa forma como Paulo era. Será que nós hoje, em pleno século XXI, com a mesma palavra que Paulo tinha, nós temos? O mesmo Espírito Santo que habitava em Paulo, habita em nós. Será que nós não poderíamos viver de forma digna do Evangelho? Ou vivermos esse frenesi em que os cristãos professam Jesus, mas vivem ansiosos, doentes, depressivos, indo ao médico, tomando remédio controlado, tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, tomando remédio de pressão, tomando remédio para tanta da coisa, porque está deixando de focar em Deus. Eu não tenho nada contra a questão da psicologia, da psiquiatria, não tenho nada contra. Se há necessidade, vá à psiquiatria, vá ao psicólogo, porque existem componentes químicos que, quando eles são reduzidos no nosso cérebro, nós podemos entrar em colapso psíquico e precisamos ir ao psiquiatra para ele avaliar, passar a medicação correta e esses componentes químicos serem repostos no nosso cérebro e aí a gente manter uma vida fisicamente, biologicamente normal. Mas eu não estou falando nesse sentido, na negatividade da psiquiatria ou da psicologia. Eu estou falando de pessoas que colocam situações que poderiam ser resolvidas de uma forma lógica, pacífica, controlada, moderada, amigável, tratável, de uma forma racional, e colocam emoção demais, sentimento demais e, às vezes, gera problema que não deveria gerar, gera custo que não deveria gerar, gera barreiras, dificuldades, gera inimizades, quando tudo poderia se resolver sentado, conversando, dialogando, orando, quando a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados se formos pacificadores. O próprio Jesus falou isso lá em Mateus 5, não é? Bora ver? Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Porque os imprevistos que acontecem, o impacto que chega, e a atitude que vai ser tomada pode causar coisas piores ainda. Então a gente precisa ter um ponto de equilíbrio, meus queridos irmãos, meus amores, meus amados, meus santos. Lembre-se que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso irmão mais velho, e Ele está conosco todos os dias, independente da tua situação, da minha situação, Ele está comigo. Não te deixarei, nem te desampararei, diz a palavra de Deus. Atitudes corretas são essenciais para a manutenção da confiança. Tanto da confiança em Deus, como da confiança em nós. Porque a gente precisa saber quem nós somos. O que nós somos em Deus. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos eleitos, somos nação santa, sacerdócio real. Somos um povo que foi purificado, lavado, remido no sangue de Jesus. Somos propriedade peculiar de Deus. Então a gente precisa ter uma atitude correta. É essencial para que a manutenção da nossa fé, a manutenção do nome da pessoa de Deus. Cristãos que professam o nome de Jesus, trazendo vergonha e escândalo, fala que Deus é bom, que xinga e reclama na hora da dificuldade, fala que Deus é providência, é provisão, e esculhamba com o governo, fala mal de A, de B, blasfema daqueles que têm uma condição financeira melhor, porque eles estão passando por dificuldade. Não é assim não. A palavra diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né?
O que Paulo diz lá no capítulo 5 de Tessalonicenses. As atitudes são responsáveis tanto pela saúde como pela doença do espírito do homem. As nossas atitudes são responsáveis pela saúde, pela nossa saúde. Como é que a gente está agindo, irmão? Como é que eu preciso tanto orar? Como eu preciso buscar mais a Deus? Eu preciso. Se você precisa, faça isso. Nós não vivemos sem a ajuda, sem o socorro dele. O apóstolo Paulo diz que por ele vivemos, existimos e nos movemos. 17 e 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos, Paulo fala isso lá em Romanos, se não me falha a memória, 11:33. Então a gente precisa ser responsável com aquilo que a gente vai fazer. Eu sei que não é fácil, irmãos. Não estou dizendo que é fácil. Mas se o Espírito Santo, se nós buscarmos a pessoa do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito Santo seja desenvolvido em minha vida, em tua vida, nós poderemos superar muito mais coisas, muito mais obstáculos que possam surgir. Porque o primeiro inimigo a ser vencido é eu mesmo, é você mesmo. Nós somos o nosso primeiro inimigo que precisamos vencê-lo, controlá-lo, domá-lo, colocá-lo debaixo dos princípios da palavra, a fim de que a vontade de Deus ela tenha a preeminência, ela tenha a primazia na nossa vida. Quem age movido pela preocupação, encolhendo-se ou extravasando frustrações, vai acabar destruído, vai acabar vencido. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 24, verso 10. Provérbios 24 e 10. Diz a palavra de Deus, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Vou te repetir. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. É o que a palavra de Deus diz. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio. A gente tem que ter uma atitude equilibrada diante da dificuldade. Lembrar-se da palavra de Deus. Por isso o salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a gente peca, traz vergonha ao evangelho, muitas vezes em situações difíceis. Porque o incrédulo, o ímpio, aquele que não serve, que não crê em Deus, que não adora a Deus, que não busca em Deus, que não agradece a Deus tantos benefícios, ele blasfema o nome de Deus por causa da atitude de muitos crentes. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, bora ver, no capítulo 4 de 2 Coríntios, me veio agora à memória esse texto de Paulo. Capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios. Paulo diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Paulo estava falando do ministério dele. Não é? Ele diz que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, que foi feita para com ele, porque ele era perseguidor da igreja, converteu-se a Cristo, se santificou, e a Bíblia diz que Deus o achou fiel e o colocando no ministério. Ele diz que, segundo a misericórdia que nos foi feita, no caso com ele, ele disse: eu não posso desfalecer. E mais na frente, no versículo 16, do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele diz: por isso, não desfalecemos. Por isso, ele quer dizer, não fique desanimado, não fique abatido.
Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. No verso 17, continuando. Pois a nossa leve e momentânea, ela é leve e momentânea, no momento, não é eterna. É um momento de dificuldade. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, ela tem um tempo determinado, e as que não se veem são eternas. Então nós precisamos ter atitude responsável, uma atitude correta, para que nós não nos permitamos desanimar, desfalecer. Se no dia da angústia, da tribulação, da dificuldade, tu te mostrares frouxo, a tua força será pequena, será pouca. Então a gente precisa focar no Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos dá a graça para vencermos cada dia que se passa. Atos ou palavras negativas abafam a vontade da gente vencer, acabam com a saúde emocional e levantam uma barreira invisível, porém poderosa, que impede o ser humano de realizar-se. Pessoas que sempre têm uma palavra destruidora, uma palavra de negatividade, uma palavra de desânimo. Ele não consegue avaliar as coisas dentro de uma perspectiva bíblica. E no livro de Provérbios também, eu não lembro exatamente o capítulo, mas eu vou procurar aqui. Me veio agora a memória aqui, parece que é o capítulo 18. Vamos ver, vamos conferir, não é? 18 de Provérbios, achei. 21, capítulo 18 de Provérbios, versículo 20 e 21. Do fruto da boca do homem se fartará o seu ventre. Da colheita dos seus lábios ele se satisfará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, quando a gente tem uma atitude equilibrada diante das dificuldades, a gente tem uma palavra de Deus no nosso coração para nos conduzir diante das tristezas que surgem para nos abater e nos fazer parar. A gente vai usar a palavra de Deus como escudo para nos defender dos dardos inflamados do maligno. A gente vai usar a palavra de Deus como espada de ataque diante das dificuldades que podem surgir. E nós iremos estar vestidos da justiça, da couraça da justiça, tendo o capacete da salvação e cingidos com a verdade, nós iremos vencer, vencer e vencer. A palavra de Deus diz que nós somos. A Bíblia não diz que nós seremos. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 30. Não é? Somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Então, amados irmãos, sabemos que estamos em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, em tempos de pandemia. Isso são sinais da volta de Jesus. Jesus disse que quando a gente ver e ouvir sobre estas coisas, levante a cabeça, porque a redenção se aproxima. Jesus não disse baixe a cabeça, fique triste, desanimado, desesperado. Não, ele disse levante a cabeça,
erga a cabeça, prossiga, porque o Senhor tem uma palavra de vitória para a sua vida. E lembre-se, vitória, nem sempre a vitória é ganhar. Às vezes a gente está perdendo muita coisa, mas estamos sendo vitoriosos, porque a nossa vitória não é como o mundo a vê, mas como a Bíblia nos revela. Em outra oportunidade, nós poderemos falar um pouco mais sobre esse tipo de assunto. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, situado na rua São Joaquim do Monte, número 66. Se você está sem quartel, venha congregar conosco. Venha adorar ao Senhor nos nossos cultos, nas terças doutrina, na quinta ciclo de oração e no domingo às 5 horas da tarde, o nosso culto de domingo. Venha participar conosco. Entre no nosso Instagram, @IBMissionariaAlianca, e assista aos nossos cultos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Entre lá no YouTube, digite Pastor Silvio Vieira. Inscreva-se, toque no sininho em todas as notificações para você receber os vídeos. Compartilhe, deixe seu like, faça seu comentário. Ore a Deus, busque a palavra do Senhor, escreva, assista, confira os textos bíblicos e seja feliz. Viva em paz, viva com a presença, com a palavra de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.